Merendeiros e merendeiras do nosso amado Brasil, como é que vocês estão? Tudo maravilha? Tudo uma delícia? Vamos então ao último vindo do Domingão, do Merendão, pessoal. Vamos falar do fluxo estrangeiro. Temos três relatórios, né? Esse que está aí à frente de vocês, que é mais antigo, mas eu estou usando ele como referência para ensinar, né, para demonstrar aqui para os novos inscritos como é que eu leio o fluxo estrangeiro. E esse relatório da XP, da mesa de operações de renda variável, é muito didático. Então, para quem está chegando agora, curte o canal e envie esse vídeo para mais pessoas. É hora da nossa lição de aprender como ler o fluxo estrangeiro pelo relatório da XP. O segundo relatório é da Eleven, pessoal. Também vai explicar bem detalhado vários quesitos de estudo de fluxo, tá? E o terceiro é o melhorado, o terceiro é o mais top, porque são dois especialistas em analisar fluxo, então são pessoas que ganharam a minha consideração. Eu gostei demais desses relatórios e espero que eles continuem elaborando, tá? Bem técnico, bem bacana, o Merenda está sempre aprendendo, então aprendi com eles bastante com esse relatório que eu vou tentar fluir aqui com vocês nesse estudo de fluxo, beleza? Então, se tu gosta do conteúdo do Carlos Merenda, mais uma vez eu te digo, dá o seu joinha, clica no canal e envie esse vídeo para mais pessoas, pessoal, para que o Merenda fique com mais vontade de fazer vídeos para vocês, beleza? Então vamos lá, pessoal. Fluxo estrangeiro diário foi positivo em 17/7. No ano acumula aproximadamente 27,22 bilhões. Além disso, a participação relativa do estrangeiro em julho é de 53,4%, pessoal. Aqui, pessoal, é um quadro muito interessante. Eu vou dar um zoom, né, para vocês verificarem com mais clareza, né, que nós temos aqui, pessoal, do lado esquerdo, o fluxo de 2016 a 2023. Então, são dados de 9 anos, tá? Mostrando que em 2016 os gringos estavam comprados, compraram mais um pouco em 17, 18 e 19 eles realizaram, né? Você vê aqui claramente a realização do gringo no nosso mercado. No ano de 2019 também, né? Veio a pandemia, eles continuaram vendendo, passaram para a posição vendida. Eu gostaria de mostrar isso para vocês pela revista Time, como tem outros vídeos meus do fluxo, né? Mas eu não sei o que aconteceu, se o Márcio Noronha adoeceu, se aconteceu alguma coisa, que já é o segundo ou terceiro domingo que a revista Time não é elaborada por motivo de força maior. Então, eu acredito que o Márcio Noronha pode não estar conseguindo fazer a vista. Desejo melhoras para ti, meu mestre, meu amado mestre, que me ensinou o pouco que eu sei de simetria, tá? O mestre dos mestres, Márcio Noronha, a pessoa que eu tenho muito respeito, que me ajudou nessa caminhada e que me despertou para o fluxo estrangeiro. O segundo foi o Renato Oliveira, tá? Do canal Gringolândia na Bolsa, que hoje, infelizmente, ele não faz mais vídeos, né? Somente ele tem uma assinatura lá, ele não tem mais vídeos, beleza? E aí, pessoal, a gente verifica que em 2021 foi a volta dos gringos para o nosso mercado. A gente pode ver que em relação ao fluxo do ano de 2017, eles rompem, né, a barreira do som, que tinha ficado limitada em 39,6 bilhões. Já em 2021, eles aparecem com capital em cima da nossa bolsa. Em 2022, 119,79 bi, tá? E em 2023, ainda não acabou, mas já passamos de mais de 6 meses, eles estão com 27,22 bilhões comprados no nosso mercado. Vale salientar que isso é a soma de Flowroom, tá? IPO e mais o fluxo diário, que é o mercado secundário, beleza?
Então temos aqui o fluxo estrangeiro em barras diárias, tá? Com um histórico de 16 de junho a 17 de julho. Considerando apenas o mês de julho, nós temos os dados aqui, tá? De saldo, iniciando um saldo comprador no mês de julho, né? Realizando em 5 dias e depois uma volta forte em 11 de julho, onde de fato o gringo rompe o seu fluxo, o seu dado de fluxo anterior, né? Que estava na casa de 17, o seu topo. Depois caiu e agora com esse aporte de 11 de julho em 2,99 bi, ele rompe o topo histórico de fluxo do ano de 2023, beleza? E aí do dia 11 ao dia 17, aliás, até o dia 19, que nós vamos ver no próximo relatório, o fluxo vem sendo comprador no nosso mercado. Pô, Merenda, por que tu não foi logo para o fluxo que está mais atualizado? Porque eu queria mostrar para vocês uma parte bem didática, tá? Que a XP prepara neste relatório aqui, tá? Eu vou diminuir o zoom aqui para vocês verem como é bacana esse relatório da XP, tá? Esse relatório aqui, essa parte do relatório mostra a participação dos investidores por volume negociado mensal, pessoal. É muito legal, porque você vê a participação, né, somando 100 percentual dos principais investidores, que é o setor financeiro, os bancos, né, o varejo, institucional nacional e estrangeiro, onde eu classifico o institucional nacional e o estrangeiro, os touros e ursos do nosso mercado. São eles que têm a maior participação e um faz a contraparte do outro, tá, pessoal? Tá? Então o gringo, ele completa totalmente a contraparte do movimento do institucional nacional normalmente, tá? Nem sempre isso ocorre. E o maior participante é o estrangeiro. Então, por isso que eu estou sempre falando para vocês que eu opero fluxo, preço e movimento. Por quê? Porque a movimentação de destaque, na minha humilde opinião, vem do touro da nossa bolsa, que é o estrangeiro. Ele é o maior participante, ele faz o maior volume de negociação mensal no nosso mercado historicamente. Vale salientar que essa participação já foi maior. A pessoa física vem chegando, tá? Vem também pegando seu espaço, mas neste momento ela reduziu sua participação em relação ao ano de 2021, né? Que ela já chegou a ter uma participação em julho de 2021 de 21,8%, tá, pessoal? Então, percebam que 28,4, 28,5 está a média, né, atual do investidor institucional nacional. Então isso aí inclui vendas e compras, tá? De movimentação. Então eles movimentaram bem nesse período de junho e julho, o investidor institucional nacional, tá? Varejo, pessoal, é o pessoal que é o pessoa física, né? Tá ali no meio, tá junto aqui do varejo. Financeiro é os bancos, institucional nacional são os fundos de multimercado praticamente, né? E aí, pessoal, a gente vai pular agora para o relatório da Eleven, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Opa, não, é esse aqui, ó. Tá? Onde a gente destaca o que a gente comentou, tá? Quando a gente fala de mercado primário, tá? A gente fala do Flow Home IPO. E o secundário, a gente está falando, tá? Do mercado à vista, o mercado que é só de ações, tá? Do mercado de compra do mercado à vista de ações, beleza? Então, pessoal, olha que coisa bacana. Somando o saldo do investidor estrangeiro via mercado primário de 6,4 bilhões com o saldo do investidor estrangeiro no mercado secundário, que é do mercado de ações, em 2023, a posição compradora marca 25,90 bilhões, tá? No gráfico mais atualizado. Então percebam que os caras estão chegando novamente, tá? Aliás, já chegaram e continuam chegando, a verdade é essa. E aqui eu estou mostrando para vocês
é o 18 e o 19, que estava faltando no outro relatório. Então ele mostra aqui com destaque, né, que desde o pregão de 13 de julho, o gringo vem sendo só comprador no nosso mercado, né? E aqui no gráfico 2 ele vai mostrar a soma desse saldo, o saldo primário e secundário, onde ele mostra aqui que no mês de maio o gringo vem com uma venda de 4,15 bi, que eu batizei como o mês das bruxas, né? Inclusive me preparei para eles venderem mais e acabou que isso não aconteceu. Eu tive que inverter algumas posições minhas, tá? Mas estou administrando bem. Por quê? Se o gringo fosse vender mais, eu estava preparado para sair em operações dentro do dinheiro. Como isso não aconteceu, eu tive que rolar essas operações, mas para mim tá tudo sob controle, tá? No mês de junho, pessoal, a gente vê uma participação pungente de 13,54 bi, né, como mostra aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem, tá? O relatório. Olha que coisa interessante, tá? 13,54 bi, pessoal. Olha aqui, tá vendo? Os caras largaram o aço aqui, ó. Tá vendo? E no mês de julho, o saldo somado com o saldo primário e secundário, né, que é a soma dos dois, está 2,54 bi nesse relatório. Então eu vou reduzir o zoom aqui, tá? E vou passar para essa parte aqui, ó. Tá mostrando aqui fluxo estrangeiro mensal, ó, primário versus secundário. O que é legal nesse relatório da Eleve? Que ele mostra com a marca azul claro, né, o mercado primário, que é o Flow Home e a IPO, tá? Flow Home, pessoal, é quando fazem aquisições também através de subscrição, né? Oferta secundária que dá preferência para os acionistas, então eles estão fazendo aí a parte deles, ó. Olha que coisa interessante, no mês de março eles andaram evacuando no nosso mercado no secundário, ou seja, venderam as ações, ficaram com saldo negativo de 2,38 bilhões, mas compraram, né, o Flow Home, né? Então eles entraram com 2,02, que a gente acredita, tá? Isso é o achismo do Merenda, que eles venderam para entrar aqui. Então o saldo praticamente aqui ficou no 0 a 0, né? Ficou negativo aí em menos 360 milhões, tá? No saldo dos dois aqui no mês de março. Aqui no mês de maio, pessoal, eles tiveram uma leve compra no mercado à vista de 130 milhões no mês todo, né, no saldo, tá? E uma venda forte no mercado secundário, né, mercado de ações, né? Então eles tiveram uma leve compra aqui no Flow Home e tiveram uma venda forte no mercado secundário, mercado de ações, tá? Que eu chamo de mês das bruxas, que é o período que eles vendem. Normalmente eles vendem no mês de maio. No mês de junho, né, pessoal, a gente teve um acréscimo nos dois mercados, no primário e no secundário. Então, os caras estão acreditando no Brasil aqui, pessoal, tá? Porque junho foi um mês que a bolsa recuperou, né? E aí você vê que os caras meteram dinheiro mesmo assim, tá? E 2,54 bi, tá? Aqui não mostra mercado primário, só mercado secundário, né? Então esse 2,54 bi aqui é só de compra de ativos, né? E aqui, pessoal, a relação, né, entre o fluxo estrangeiro anual. Olha só que coisa legal. Aquela parte que eu falei para vocês que eles foram vendedores, ó, 2016, 17, né, entraram, depois saíram 18 e 19, tá? 2020 começaram a comprar as posições, beleza? E 2021 se destacou, né? Para frente de 2021 e 2022 se destacou. Engraçado que foi no ano de eleição, né, pessoal? Que eles compraram o nosso mercado, tá? Isso é para vocês verem que essa relação de político, ela é relevante muito pouco, tá? Muito pouco, porque o que os caras estão interessados é no negócio que vai ser feito no Brasil, né? Então,
que o gringo tem muito medo de ditadura, de regime ditatorial, ele tem medo disso, tá? Mas quando o mercado continua solto, tendo negociação com o resto do mundo, os caras ficam mais tranquilos. É o que está acontecendo, né, atualmente. Nós estamos conseguindo negociar normalmente no nosso mercado, tá? Então, por isso que eu falei do pico, né? O pico que foi aqui, ó, em fevereiro, agora veio para cá, ó, o pico de fluxo estrangeiro, tá vendo? 19,86 no mercado secundário, beleza? Então, os caras aqui não estão comendo mosca, os caras estão entrando no nosso mercado, tá? Qual é a característica interessante que eu tenho para salientar aqui? Se fossem outros carnavais, a gente não teria esse fluxo. Como não, merenda? Percebam que a taxa de juros nos Estados Unidos subiu e normalmente isso traz o quê? Fuga de capitais estrangeiros para os Estados Unidos. Isso não aconteceu, pelo contrário. O fluxo de capital veio para o Brasil. Quem saiu do Brasil foi o Institucional Nacional, certo? Então, o fluxo estrangeiro entrou no Brasil no momento que estava aparecendo o sinal mais vantajoso para os Estados Unidos, com a taxa de juros está elevada, favorecendo, né, a renda fixa americana, que é mais seguro no Tesouro americano. Mas o que é que o gringo fez? Ele colocou dinheiro no Brasil, tá? Não tirou, ele colocou mais dinheiro. Claro que isso não é todo o dinheiro do gringo, mas eles preferiram manter o dinheiro aqui e colocar mais. É nisso que eu quero me referir. E agora, finalmente, nós vamos para o relatório que eu gostei demais, que foi elaborado pelo Fernando Ferreira, né, com certificação CFA, estrategista-chefe e Head, né, Himself. E a Jenny Lee, né, CFA, estrategista de ações. Esse nome difícil aí o Merenda tem dificuldade de falar. Então, eu vou fazer um breve comentário do relatório para não ficar muito extensivo esse vídeo, tá, pessoal? Ele destaca aí a desinflação sem recessão, tá? Esse tem sido um tema global de 2023. O Brasil não é uma exceção. O Brasil tem estado à frente de outros países no combate à inflação. Veja eles destacando o Brasil está sendo resiliente nesse tratamento, tá? E deve iniciar um ciclo de flexibilização em agosto, enquanto outros bancos centrais globais ainda estão elevando a taxa de juros. Como resultado, os ativos de risco no Brasil tiveram um forte rally nos últimos meses. Olha que coisa interessante, tá? Então, vamos pular essa parte e falar. Indicações iniciais desse mês mostram que sim, os fluxos domésticos estão voltando, corroborando para a nossa pesquisa de sentimento e os fluxos em julho, tá? O que são os fluxos domésticos? Os ativos brasileiros tiveram forte recuperação nos últimos meses, com o Ibovespa subindo 7,7% no acumulado do ano em moeda local e mais de 18% em dólares, que é essa entrada de capital que a gente citou. No entanto, ainda há um elo perdido para trás desse rally. Os fluxos domésticos ainda não voltaram para a bolsa. Ele faz um comentário breve aqui também sobre o fluxo estrangeiro sólido, mas ainda errático. Por quê? Ele faz uma comparação com o fluxo de 2022. Quando ele compara o fluxo de 2022 do primeiro semestre, ele vê que nós ainda estamos aquém, né? Ele separa lá que no ano passado o fluxo estava em 51,9 bilhões nos primeiros 6 meses de 22. E hoje nós temos um fluxo de, né, aproximadamente 24,7 bilhões. Mas é aquilo que eu digo para vocês. A minha única ponderação nesse relatório é que nós temos que ver que a condição do primeiro semestre de 22 era mais favorável que a condição do primeiro semestre de 23. Como eu falei para vocês, a curva de juros dos Estados Unidos estava muito mais elevada, né, ou muito menos elevada do que está hoje. Então, quando a gente olha para o ano passado, pessoal,
gente não pode comparar com esse ano. Então é a minha única divergência no relatório. Por quê? É normal que o gringo esteja aportando em menor quantidade. Na verdade, na minha humilde opinião, não era nem para estar aportando, né? Se o risco aqui no Brasil fosse tão alto, tá? Eles estariam tirando dinheiro, mas eles fizeram o contrário. Então, eu vejo como positivo o fluxo ainda, apesar de ainda ser errático, tá? Agora, o comentário mais bacana, na minha humilde opinião, do relatório foi esse aqui, ó, tá? A parte que falta no Rally no Brasil. Esperamos que os fluxos estrangeiros permaneçam sólidos no segundo semestre, pois o Brasil está bem posicionado nos mercados emergentes, do ponto de vista econômico. Viu por que vocês não podem ficar misturando ideologia com política e mercado financeiro? Vocês vão pular fora por decisão de extremismo político, pessoal. Tenham calma, leia os dados. Olha, isso aqui é dado de gente que estudou, tá? Eu estou ajudando vocês a ter essa compreensão aí, tá? Ele fala, o Brasil está bem posicionado nos mercados emergentes, do ponto de vista econômico. Tá ouvindo, investidor e investidora? Do ponto de vista econômico, nós estamos bem posicionados em relação aos emergentes. Ciclo de corte de juros à frente também pode levar uma aceleração na entrada de fluxo estrangeiro nas ações? Ele pergunta, embora continuemos confiantes de que os ingressos estrangeiros continuarão, não vemos uma correlação clara entre a taxa Selic mais baixa e o ingresso de estrangeiros, como mostrado no gráfico, tá? Então, o que ele está mostrando aqui? Que não há uma correlação clara, porque a gente vê que a taxa Selic subiu e o gringo empurrou dinheiro. Então isso não é uma correlação em relação à taxa Selic. Normalmente, quando a Selic sobe, o fluxo de capital cai, o gringo fez o oposto. Por isso que eu estou dizendo que é uma sinalização, no meu ponto de vista, muito positiva. Se eles não tirarem o dinheiro, a gente vê que o gringo foi contra o aumento da Selic. Essa curva amarela aqui, pessoal, é exatamente isso, é a curva Selic. Por que que os gringos decidiram colocar dinheiro com o aumento da Selic? Tá? Então vocês podem ver que teve queda de juros em 18 e 19, tá? Em relação à Selic, os gringos venderam. Então, é por isso que ela não está enxergando aí uma boa correlação. Então, o gringo ele gosta de fazer o contrário. Ele tem algum motivo para isso. Qual é? Eu não sei. Eu só sei que nada sei. Eu só sei que os caras gostam de comprar barato. E isso acontece no mercado. Então, o Institucional Nacional prefere vender quando a taxa Selic está subindo. E o gringo prefere comprar. Porque é o que mostrou aqui, ó. Tá mostrando isso aqui, tá? Agora, qual é aqui a boa notícia, ó? Fluxos locais, saídas continuam, mas um possível ponto de flexão pode estar próximo. Olha que delícia. Então, imagina se o fluxo de institucional nacional começar a voltar para o nosso mercado. É o que eu sempre comento lá na assinatura lá do professor Nassar e do Marcelo Fanta, que o Institucional Nacional entrou na bolsa quando a taxa Selic caiu. Olha aqui eles entrando, tá vendo? Multimercado, ó, convencendo a galera de entrar e o gringo saindo. Agora, pessoal, que coisa maravilhosa esse relatório. Ele mostra claramente o raciocínio merendolau, tá? O raciocínio que o Merenda fica dizendo que o gringo é que manda na bolsa, ó. Tá aqui, ó. Olha que coisa interessante. O Institucional Nacional comprou, tá? E o gringo saiu. Então quem pagou a conta? Quem fez a contraparte da venda, da compra, foi o Institucional Nacional e o gringo pulou fora. E o gringo estava comprado aqui nesse período. Vocês viram aqui, ó. O gringo estava comprado. Então eles venderam aqui barato e o gringo comprou barato. Os gringos venderam caro e os institucionais nacionais com os fundos de multimercado compraram caro. É o que eu estou vendo aqui, tá? Eu estou lendo o que está nesse relatório. E a taxa Selic veio a 2%, né? E aí foi o maior pico de compra
do multimercado. Então o multimercado comprou topo de Ibov, tá? E aí, pessoal, veio o Covid e o multimercado perdeu força. Começou a vender, vendeu mais em 2022 e vendeu mais em 23, tá? Então, infelizmente, eles saíram do nosso mercado. Mas aqui está mostrando uma saída menor, tá? Então, isso aqui pode estar indicando, tá? Um repique do institucional nacional, que é o que ele fala aqui, ó. Investidores institucionais nacionais foram vendedores líquidos. Tem gente que fica pensando que o Merenda está contra o investidor nacional. Não é nada disso. Eu estou lendo aí o que um relatório bem explicado, bem elaborado, com dados verdadeiros, está falando. Foram vendedores líquidos de 24,7 bilhões. Os caras venderam. Acabou. Em ações brasileiras até agora, em 2023. Então, esse dado, o relatório está se referindo até o primeiro semestre de 2023. Então, venderam, tá? Esses dados estão em linha com os dados de fluxo de fundos da Anbima, que mostram saídas recorde de ações e multimercados no Brasil. Mas isso não é de dinheiro gringo, é de dinheiro institucional nacional. Não é o gringo que está saindo. Quem está saindo é o dinheiro nacional mesmo. Entendeu? Enquanto que o gringo fez foi aporte, certo? Nesse período que eles saíram. Então, nossas pesquisas indicam otimismo maior adiante. Concluímos recentemente, nessa primeira pesquisa de sentimento entre os investidores institucionais, nessa primeira edição da nossa pesquisa, realizamos uma análise de sentimento e posicionamento do investidor, avaliação de risco e perspectivas em vários fatores, tá? As conclusões: 51% planejam aumentar as posições a ações nos próximos 6 meses. Veja bem, o sentimento das ações brasileiras está em mais ou menos 73º percentil, tá? Então vocês veem que a gente está vendo que eles estão querendo voltar para a bolsa, os institucionais nacionais, tá? Investidores de varejo ainda pouco ativo em ações. Fluxos estão chegando, os fluxos estão chegando. Os investidores, pessoas físicas, ainda não estão de volta às ações de forma significativa. Os dados de fluxo da B3 mostram que os investidores, pessoa física, foram compradores líquidos de apenas 1,5 bilhão até junho. O número abaixo, tá? Isso aqui somos nós, pessoa física. Corrobora com a visão de que os investidores de varejo ainda não voltaram a investir em ações com níveis muito relevantes, igual foi em 2021. É isso que ele está se referindo, tá? Então tá aqui, ó. Pessoa física ainda está muito devagar na bolsa. Com certeza está esperando a Selic cair para se livrar da renda fixa e voltar, tá, para a renda variável. Então tá aqui a pesquisa, né? As nossas pesquisas indicam um otimismo maior adiante. Então não é o Merenda que está falando, é o relatório de 2 especialistas nisso, que fizeram uma pesquisa e estão demonstrando essa pesquisa aqui nesse relatório. Beleza, pessoal? Então, para mim não me estender muito, eu quero agradecer para quem ficou até aqui, tá? E eu quero dizer para vocês que analisar fluxo é muito interessante, é empolgante, porque vê de fato para onde o dinheiro está indo. Esse é o maior objetivo, tá? Que faz parte da estratégia do Merenda, do seu operacional. É analisar fluxo estrangeiro. Beleza? Fui, pessoal, que vocês estão com a vida ganha. Valeu, pessoal!